Quando você vai assistir a uma peça de teatro, a um show, fica sempre ligado no que está acontecendo no palco. Mas nos bastidores fica ali a maioria dos trabalhadores do setor da cultura. E como muitas vezes as pessoas trabalham por demanda, aí a turma acabou ficando sem renda durante a pandemia. A gente tem uma reportagem sobre isso. Tem uma parte do trabalho que é de escritório, que é de projeto, e tem uma parte que é no coletivo, na montagem no teatro, acompanhamento de ensaios, montagem dentro de um teatro com equipes, às vezes equipes grandes, ensaios com elenco, gravação de luz e espetáculos, acompanhar a rotina de espetáculos. Estávamos viajando com o espetáculo pelo Rio de Janeiro, depois nós íamos para o Nordeste fazer São Luís do Maranhão, Fortaleza, Recife e Salvador. Depois nós iríamos fazer uma outra temporada no Rio de Janeiro. E aí deu a pandemia, né? Eu estava no teatro, já tinha passado o som e fecharam o teatro, falaram hoje não tem peça e foi bem triste. E nós somos prestadores de serviços, né? A gente trabalha por conta, então no momento em que interrompe, você fica completamente sem fonte de renda. Você não tem um ganho suficiente para você pagar todas as suas contas e ainda ter uma reserva que te garante por meses sem trabalho, né? A questão financeira pesa muito, não tem a menor dúvida. Para alguns mais, para outros menos. Mas a questão também psicológica, de repente passa um mês, porque uma coisa assim, se você for fulano, você vai ficar sem trabalho durante 45 dias, depois a gente retoma. Maravilha, você se planeja para aquilo. Mas a gente está há 6 meses com uma perspectiva ainda muito incerta. De mais 6 meses. De talvez mais de 6 meses, exatamente. E daí essa questão de o que fazer com aquele teu conhecimento, o que a gente sabe fazer. É o nosso métier, a gente sabe atuar nesse métier. E é o que eu faço nesse meio tempo, né? Em geral, são coisas que as pessoas aprendem na prática e é passado, é um conhecimento meio que passado de pessoa para pessoa, né? Então, existiu mesmo uma preocupação também, porque a evasão desses profissionais, né, nesse momento, que às vezes vão procurar outras áreas e outras formas de ganhar dinheiro, de repente vão procurar coisas que sejam mais estáveis e fixas, né? Até pelo medo de passar por uma situação como essa de novo, também pode gerar um prejuízo muito grande no setor cultural. O que você tem feito? Militado. Conseguimos, pela primeira vez na história, saiu em uma linha do edital da Aldir Blanc a palavra técnicos, né? Apesar que a gente ainda tem muito pela frente, porque é uma parte muito pequena que veio para os técnicos. Mas antes não viria nenhuma, então essa nossa primeira ação, que foi essa carta manifesto, ela repercutiu muito e nós conseguimos, já que se fala em técnicos. Normalmente a gente lembra dos visíveis, mas tem muita gente, quando você vai assistir às vezes um show ou alguma coisa assim, às vezes você tem menos gente, tem muito mais gente trabalhando no backstage do que no palco. Tem os cenotécnicos, os maquinistas, as camareiras, peruqueiras, os carregadores, os holds, são muitos profissionais mesmo. A gente estava muito invisível, acho que as pessoas não têm a noção do quanto de pessoas vivem da área cultural. Tem espetáculo que com 30% da ocupação, tudo bem, rola, mas a maioria são espetáculos que 30% não paga as pessoas que estão ali naquele dia trabalhando. Eu acho um pouco perigoso essa coisa de voltar com 30% do teatro, porque a gente vai continuar sem dinheiro e ainda vai se arriscar a pegar a Covid, entendeu? O maior desejo de todo mundo é, primeiro, que venha uma vacina ou algo que seja realmente eficiente, porque a gente vive de uma profissão que depende basicamente de aglomeração, digamos assim, né? Os espetáculos que são ao vivo, né? Se for acontecer alguma reabertura parcial, que ela seja muito bem pensada e bem estruturada em termos de protocolo, para que não se coloque ninguém em risco. Eu acho que de maneira nenhuma a gente vai querer que se abra a qualquer custo, porque seria um custo de vidas humanas, né? Então, se for acontecer, que seja realmente muito bem pensado, muito bem estruturado. E enquanto isso não puder acontecer, que a gente seja notado, né? Que a gente tenha visibilidade e que as pessoas entendam que não é que a gente está esperando que alguém nos sustente e nos dê nada de graça, mas de entender que para você conservar
uma área e os profissionais devidamente capacitados para isso, no momento em que a gente não está podendo trabalhar, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda para se manter, para se sustentar. Primeira ação que Eu acho que de maneira nenhuma a gente... Bom, a gente ouviu aí na reportagem, né, sobre a Lei Aldir Blanc, que é um sistema de ajuda para profissionais e espaços do setor de cultura que foi aprovado pelo governo federal este ano, e as inscrições para o programa estão abertas, mas terminam em poucos dias. É sobre isso que a Mariana Aldano vai conversar com o secretário estadual da Cultura, não é isso, Mari? Bom dia. Isso, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essa lei, ela foi feita para ajudar tanto as pessoas que trabalham na área cultura, as pessoas físicas, quanto as casas de shows, teatros, e aí inclui então as pessoas jurídicas. Só que esse benefício, ele é gerido de duas formas. As pessoas físicas recebem o benefício a partir do governo e as pessoas jurídicas a partir do Estado. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê tanta gente que trabalha nessa área passando necessidade, sem acesso a recursos, a procura por esse benefício está baixa. A gente tem um dado da Prefeitura de São Paulo que mostra que a expectativa era de receber mais de 4.000 solicitações, isso em relação aos centros de cultura, as pessoas jurídicas, mas pouco mais de 700 solicitações foram feitas. Então, tem aí uma discrepância, a gente quer entender por que o número está baixo, se ao mesmo tempo a gente vê que tem tanta gente, tantos centros de cultura passando necessidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o secretário de Economia Economia Criativa e Cultura do Estado de São Paulo, é o Sérgio Sá Leitão. Obrigada por conversar com a gente, secretário. Eu queria saber, em primeiro lugar, quais são os profissionais que estão habilitados a receber esse recurso e também por que tem essa procura mais baixa se ao mesmo tempo a gente vê que tem muita gente precisando? Bom, a realidade do Estado é diferente dessa realidade aqui da capital. O governo do Estado de São Paulo se preparou para executar com celeridade e rigor os recursos da Lei Aldir Blanc. Nós temos tido uma procura muito grande no cadastro de profissionais de cultura para receber a renda básica, assim como também uma procura muito grande em relação aos editais que nós lançamos voltados para projetos culturais. Esses editais são muito importantes porque fazem a roda da cultura voltar a girar, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. Os profissionais que são habilitados são todos os profissionais que trabalham ou trabalharam na área cultural. Alguns, obviamente, perderam seu emprego por conta da crise gerada pela pandemia e que tiveram uma renda até R$ 28.500 em 2018. Este é o parâmetro. Há outros critérios, mas eles podem ser consultados no site, no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Certo, secretário, existe a expectativa de que amanhã a cidade de São Paulo passe para a fase verde do Plano São Paulo de retomada da economia. Eu queria saber se você já consegue adiantar se isso de fato vai acontecer. E isso acontecendo, São Paulo passando para a fase verde, como é que fica a situação do setor cultural? Eles já vão poder operar imediatamente? Bom, do ponto de vista do governo do Estado de São Paulo, as atividades culturais e criativas poderiam já ter sido retomadas na capital desde o dia 27 de julho. Houve uma decisão da Prefeitura de esperar pela fase verde. Nós já temos aí equipamentos culturais como museus, centros culturais, voltando ou que já voltaram em outros municípios, como o Museu do Café em Santos, o Museu Portinari em Brodowski, o Museu Índia Vanuíri em Tupã e por aí vai. A expectativa é que essas atividades possam ser retomadas logo. É importante dizer que com a adoção dos protocolos recomendados pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo, são atividades e locais absolutamente seguros para a população. O fundamental é que os protocolos sejam cumpridos rigorosamente. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Bom, e para quem quiser solicitar esse auxílio, para a pessoa física o prazo encerra no dia 15 de outubro e para a pessoa jurídica esse prazo vai até o dia 16 de outubro. O site, apesar da gente ter essa distinção entre município e governo, o site para fazer o cadastro é o mesmo. É o dadosculturais.sp.gov.br. Rodrigo. Obrigado, Mariana Aldano. Um bom dia para vocês.